Boa noite, rotina real. Aqui, minha filha, é na emoção, viu? Um minuto antes de começar, o meu computador simplesmente desligou. Estou aqui com o computador do Gustavo. Obrigada, amor, por esse patrocínio. E muito bem acompanhada já aqui com minhas companheiras, Jaque, Eleia. Falei que ela trabalhou comigo na minha outra vida, muito mais criativa que minha vida de hoje em dia, na época em que eu era atendimento, planejamento de agência. Então, assim, ó, para falar que eu fiquei 15 anos nesse universo de agências, o tema de criatividade me motiva demais. Eu simplesmente amo esse tema, principalmente dentro do universo feminino. Eu vejo mulheres incríveis, com talentos maravilhosos, que por algum motivo, ou alguns motivos, e a gente vai falar sobre eles aqui no encontro de hoje, pararam de criar coisas para o mundo, para si, e criam filhos, claro, que é uma grandíssima coisa e muito maravilhosa, inclusive, mas não estão colocando seus outros sonhos no mundo. Então, esse encontro de hoje é para dar aquela cutucadinha, aproveitando que estamos nessa chegada da primavera, essa estação maravilhosa que por si só já é um convite à expansão, à criatividade. A gente vem falando aí ao longo dos encontros que a primavera é esse convite mesmo da gente ir para a vida, de sair um pouco de casa, desse contexto mais domiciliar e começar a colocar a nossa cara no mundo, né? Então, eu vou começar falando para vocês aqui, viu? E olha, já falei para Eleia, para Jaque, quem chegar aqui também já vai abrindo o microfone, vai deixando no chat, porque a participação de vocês é o que deixa mais legal depois na hora de assistir o encontro. A participação de vocês é o que dá aquele temperinho a mais, viu? Para quem não me conhece, tem pessoas novas chegando no meu Instagram, tem pessoas novas chegando aqui nos encontros também, vendo as gravações e tudo mais. Eu sou Ana Marchini, eu sou especialista em rotinas e hoje eu crio desenho e organizo a rotina de mulheres reais. Mães, esposas, empreendedoras, funcionárias, enfim, todos esses papéis que a gente sabe que temos, né, no nosso dia a dia. Especialmente, esse é o meu trabalho voltado para as questões da nossa vida real, cotidiana. Então, o programa Rotina Real, hoje, eu abordo principalmente quatro pilares, que é o autocuidado feminino, e aí só esse pilar já dá pano para manga. A questão de relacionamentos, principalmente os relacionamentos conjugais, filhos, marido, familiares, carreira, e também a gente olha para o pilar, eh, como eu vou dizer assim, do autoconhecimento de uma maneira geral, para a gente começar a olhar o campo dos sonhos também, não só aquilo que já existe, já está fixado na sua vida, né? Então a gente começa com três pilares assim que são bem estruturados e bem reais, assim, palpáveis, e um outro pilar que é mais aspiracional, que é um lugar também que eu adoro chegar com vocês quando a gente faz essa investigação delicada mesmo do lugar do sonho que muitas vezes vai ficando para o lado. Tá bom? Então, hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a questão da criatividade, da expansão, mas antes, eu quero começar falando com vocês sobre a enquete que eu fiz ontem no Instagram, perguntando qual que era a maior distração na vida das mulheres. E 100% me respondeu que a maior distração está relacionada a redes sociais, celular, TikTok, etc e tal. E é muito louco como essa é a maior distração e a gente também se queixa muitas vezes de que não tem tempo dentro da nossa rotina para conseguir realizar aquilo que desejamos, né? Então temos aqui uma dicotomia, temos o lado de desperdício de tempo, porque pouco tempo dentro da rede social é produtivo, e o do outro lado é a gente reclamando, se queixando que está faltando tempo na nossa rotina. Hoje, nessa conversa, o que eu mais quero é fazer vocês pensarem se não tem algum tempo da rotina de vocês que já existe que pode ser alocado para esse campo da criatividade. Porque pode ser, às vezes, um horário de deslocamento, pode ser um tempo de fato, ficar só lá no scroll das redes sociais, pode ser um monte de pequenos pedacinhos assim de tempo que a gente vai desperdiçando ao longo do dia, que se for bem direcionado, se for voltado para esse campo da criatividade,
com certeza vai fazer vocês ficarem, né, nós ficarmos mais perto da realidade que a gente quer criar. Então, até para criar uma rotina que seja ideal, uma rotina que seja real também, né? Porque mais do que idealizar a rotina, a gente quer que essa rotina ela aconteça, ela exista. É importante ter essa cola assim de atenção. Olha, aonde intencionalmente eu vou criar para ter essa vida que eu desejo. Não é uma coisa que acontece do absoluto lugar nenhum, assim. A gente precisa direcionar as nossas atenções e as nossas intenções para criar essa rotina também. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Porque a única coisa que eu não quero é chegar aqui com um discurso, tá? Essa é uma preocupação que eu tenho chegar aqui com um discurso lindo, maravilhoso, de que vamos ser criativas, tal, 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 de mulheres que estão totalmente sobrecarregadas, que não têm condição na vida mais de incluir uma agulha, um pelo na sua rotina do dia a dia, tá bom? O que eu quero mesmo é fazer a gente ter um olhar mais criativo para a vida de uma maneira geral. Para ver se a gente consegue desconectar um pouco dos problemas, dos apuros, das responsabilidades exageradas, para a gente conseguir começar a criar espaço criativo para criar realmente a vida que a gente deseja viver, tá? E vou começar de um lugar que, na verdade, é o freio, né? Eu vou perguntar para vocês aqui como vocês se sentem diante da possibilidade de criar. Para vocês que estão aqui comigo, é confortável a criação? Criar coisas assim, de uma maneira geral, é confortável? Quando vocês escrevem aí, eu vou falar sobre mim. Para mim, não é nada confortável. Inclusive, cada vez que eu vou entrar aqui para fazer uma aula e tal, é um desconforto tremendo. Eu preferia muito mais estar lá embaixo com a minha filha, com meu marido, brincando, sei lá, de pijama, fazendo qualquer outra coisa, do que estar aqui criando isso que eu quero. Porque eu não amo o que eu faço? Não. Mas porque isso me tira totalmente da minha zona de conforto, da minha zona de controle, da minha, sabe, do meu lugar assim confortável. Mas ainda assim, eu fico pensando que se eu tenho um conhecimento dentro de mim, que é fonte de estudo, de trabalho, e que se isso fica represado dentro de mim, não sei se vocês acreditam em karma aqui, eu já acreditei mais, hoje em dia eu acredito menos, mas o fato é que eu sinto que se eu estou segurando essa informação comigo, eu não estou fazendo nada de útil com isso, né? Eu não estou fazendo nada de promissor, de próspero, e eu acredito muito numa coisa que é a lei da recompensa na vida. Quando a gente se coloca a serviço, quando a gente vai para o mundo com esse coração desejoso de servir mesmo, naturalmente as coisas voltam para a gente. Não é de um lugar de interesse que eu estou falando, mas também não deixa de ser um lugar de interesse. Porque quando a gente coloca, né, nosso fazer em movimento, quando a gente abre esse campo de produção de coisas, naturalmente a gente recebe coisas é, na contrapartida, né? Desde benefícios financeiros, então muitas vezes a gente vai receber por um trabalho que a gente faz, por um trabalho, um serviço que a gente presta, mas também a gente se relaciona com pessoas diferentes, a gente tem a oportunidade de aprender com a experiência do outro, da outra também. E eu acho que a magia da vida está justamente nessa relação, né? Nessa troca de dar aqui, recebe aqui, e isso deixa a vida muito mais linda, muito mais interessante. Quando a gente se fecha num lugar com um telefone celular e fica aqui só olhando a vida dos outros, sem participar ativamente desses movimentos de vida, a gente está perdendo a interação, a gente está sendo espectador, a gente está assistindo a vida de alguém acontecer. E isso é uma das piores coisas que podem acontecer, porque além da gente não estar criando, a gente não está fazendo uma coisa efetivamente, ainda está tendo a nossa energia drenada por um monte de questões julgadoras que estão na nossa cabeça. Então, se a pessoa que está ali apresentando o que está fazendo é boa demais, a gente vai se sentir uma merda e vai falar, então eu não vou fazer nada. Porque, nossa, essa pessoa tá tão avançada, imagina, tá tão boa essa pessoa, o que que eu vou fazer? Não tenho nada para oferecer para o mundo. Ou a gente vai achar tão ruim que vai falar, nossa, olha essa pessoa passando vergonha, olha essa pessoa, o que que ela tá fazendo aí, o que que ela tá falando, né? E nenhum desses dois campos é saudável. Então, muitas vezes, dentro da rede social,
A Brené Brown fala muito disso, né? Da questão da vulnerabilidade das pessoas que estão na arena da vida, que estão ali acontecendo, fazendo coisas, e aquelas outras que estão só na plateia. Então, eu queria muito, assim, também que vocês me contassem se hoje vocês se sentem de fato na arena, se vocês se veem mais na plateia, ou se vocês se veem às vezes na arena, às vezes na plateia. A Eleia falou que é muito sofrido para ela, esse lugar de se colocar, né, a serviço da criatividade, criar coisas. A Jaque falou que para ela é confortável, que ela está criando coisas o tempo todo, mas ela diz que tem horas que a expansão em excesso traz um esgotamento, em alguns sentidos, e que é importante ter esse equilíbrio, né? De expandir e contrair. Perfeito, porque esse movimento de expansão e contração é o movimento natural, né? Natural da natureza mesmo, que eu estou dizendo. E que é importante mesmo, porque tem qualidades, né? Por exemplo, a Jaque, já conheço ela, já participou do Rotina Real e tudo, ela tem muita qualidade de vata na constituição dela. Então, é como se ela tivesse ar e éter num volume absurdo e é expansão, 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 expansão. Tenta conter o ar, é impossível, né? Não dá para conter o ar, mesmo que a gente queira. Então, ter esse movimento assim é super importante mesmo, Jaque. É muito bom. Para mim já foi mais sofrido, tem se tornado cada vez mais confortável, mas ainda assim está longe de ser minha zona de conforto. Esse lugar de criação, principalmente a partir de redes sociais, assim, de ir gravar stories, gravar aula e tal. Mas, gente, hoje eu moro num lugar que é um lugar retirado, né? Eu construí minha vida para morar no interior de São Paulo, numa cidade que é grande, mas assim, eu conheço poucas pessoas aqui. Então, para eu conseguir tocar as pessoas que eu já conheço e outras pessoas que não me conhecem, se não for assim, como é que vai ser? O digital trouxe essa possibilidade de a gente estar em lugares, né, aumentar a nossa amplitude, assim, de chegar a mais lugares. Então, eu tenho que, às vezes, quebrar essa barreira para conseguir só dividir o que eu tenho. E isso já é bastante coisa, né? E para mim ficou muito claro, assim, eu tenho feito muito exercício de criatividade, né? E para mim ficou muito claro assim como o universo feminino, a natureza feminina, a energia feminina mesmo, ela é essa energia de criação, né? Desde falar, sei lá, do nosso útero, da possibilidade de gestar uma vida, da gente poder oferecer, né, criar no nosso próprio corpo uma vida para o mundo. A maior parte das mulheres, se quiserem, podem fazer isso, né? E se a gente pode criar uma vida, o que mais a gente não é capaz de fazer? Eu tô aqui com mães, né? Vocês que são mães. Vocês olham para os filhos de vocês olham para eles e vocês falam assim, gente, não é possível que eu fiz isso aqui. Várias vezes na minha vida, várias, assim, eu tô brincando com a Nina, eu olho para ela e falo, gente, essa coisa mais linda do mundo saiu de mim. É muito louco isso, né? E aí, a partir desse lugar de criação, que pode ser a maternidade, mas pode não ser também, porque eu conheço mulheres incríveis que não são mães e criam projetos incríveis, criam histórias incríveis e são totalmente autônomas nesse ambiente, nesse universo de criação. Quando eu comecei a trabalhar o Rotina Real e a gente foi falar de um dos pilares que era a carreira, muitas mulheres vieram com o desejo de fazer transição de carreira, né? E aí eu perguntava, tá, você quer fazer a transição de carreira? Você já tem ideia para onde você quer ir? O que que você quer fazer? Algumas já tinham, algumas não tinham. E aí eu gosto muito de desafiar, né, durante o programa, assim, falar, tá bom, mas o que que te impede de agora dar um passo em direção a esse projeto que você quer? E aí, para falar especificamente de carreira, eu fiz um levantamento aqui e metade das mulheres que entraram no programa saíram com um projeto para colocar no mundo. Algumas, inclusive, já colocaram no encontro da terça-feira. Estava aqui a Isabela, ela criou uma plataforma de autocuidado feminino, já está no mundo, isso já existe, chama Clima História, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem ir. A Jaque, que está aqui comigo, ela é criadora também de uma marca de produtos ayurvédicos, que é a Estera. Inclusive, como se diz, minha co-founder, né? Minha co-criadora do planner que a gente vai fazer, que é um sonho muito antigo que eu tenho de criar um planner físico para o Rotina Real, ele está em execução. A Linei também, que teve no programa, que fez a mentoria comigo, ela veio de um universo de design, teve algumas questões que levaram ela até chegar a um burnout, e aí ela saiu do programa
com a criação, na verdade, já tinha criado um brechó online, e aí ela continuou esse projeto que ela amava fazer e teve que abandonar por uma época. Então, eu estou o tempo todo dentro do programa estimulando mulheres incríveis, que todas somos, a criarem coisas, executarem coisas e colocarem essas coisas para o mundo. Porque eu acredito muito fortemente que a nossa natureza feminina, ela é totalmente capaz de criar coisas incríveis. Então, eu quero perguntar para vocês que estão aqui comigo, quando vocês pensam em criar alguma coisa, quais são os primeiros sentimentos que vêm? É sentimento bom ou é medo, vergonha? Eu quero que vocês tragam aqui para mim o o que vocês sentem assim por primeiro, quando a gente fala sobre criar coisas na vida. Nossa, eu acho que depende do quê? Porque tem coisas que a gente tem muita expectativa. Acho que depende da expectativa que a gente cria sobre o que a gente quer colocar no mundo. Uhum. Às vezes é uma coisa tão íntima nossa que a gente vê sentido pra gente, mas não sabe se tem esse sentido pra outra pessoa. Então a gente, nesse momento, pelo menos eu, me sinto, dá um pouco mais de insegurança, né? Quando é algo que já é de um lugar comum para as outras pessoas, eu sinto mais essa facilidade, né? E quando vem algo faz muito sentido para mim, mas não sei se faz sentido para as outras pessoas, dá sim, aquele medinho. Olha, você falou uma coisa para mim que é super importante e que eu vejo muito acontecer, que é o seguinte: quando a gente tem um sonho, quando a gente tem alguma coisa que pulsa muito forte no nosso coração, muitas vezes essa coisa não vai emergir, porque ela é tão preciosa, ela é tão sagrada, que se não houver aceitação do outro lado para aquilo que a gente está oferecendo, vai doer na gente, vai doer na nossa carne, porque é difícil conseguir separar o campo da criatividade do que você de fato é. Então, quando você é, por exemplo, uma pessoa é CLT, ela é funcionária de uma empresa e tal, tal, tal. Ainda assim, existe muito essa confusão, essa mistura de personalidades, assim, você enquanto ser humano e você, o seu projeto, existe essa mistura. Mas no campo autoral, quando você vai criar, tirar um projeto do papel e trazer para o mundo, isso se expande à milésima potência. Eu não sei quem aqui, né, já teve oportunidade de empreender em algum sentido, eu sei que a Jaque, ela é assim, é, mas assim, que quando a gente coloca alguma coisa no mundo, assim, sei lá, você vai fazer uma coisa, por exemplo, ela, eu lembro uma época que ela estava fazendo uma confeitaria assim de primeira linha maravilhosa que ela fazia, que eu nem sei se ela tá fazendo ainda, porque não estou acompanhando tão de perto, mas assim, uma confeitaria maravilhosa. A hora que eu vi, eu falei, gente, não é possível que ela tá fazendo isso de tão maravilhoso que era, porque eu conheci a Leia na época da agência. Ela trabalhava assim na minha frente, a gente dividia aquela baia que é meio olhinho assim, né, Leia, que a gente ficava se vendo assim, meio olhinho. E e eu não sabia desse talento dessa mulher. A hora que eu vi, eu falei, gente, que coisa incrível, que impactante, que maravilhoso. E eu não sei como foi para ela, assim, a primeira vez que ela tirou a foto e foi postar essa confeitaria maravilhosa dela, o que que ela sentiu? Me fala aí, Leia, o que que você fala? Ela falou, ó, primeiro vem empolgação, na hora a gente nem pensa nas dificuldades, é isso aí. Aí a gente começa a fazer e começa a sentir medo, insegurança, etc. Mas no começo é empolgação. Você ainda tá, né? Tá nesse mercado. Quando você vai fotografar um produto seu, te dá um frio na barriga na hora de postar? Porque é muito louco, assim, que você faz uma coisa tão maravilhosa, tão boa, de uma maneira honesta, que eu tenho certeza que você se dedica, que você vai, você faz, você continua melhorando seu trabalho, todos os dias fazendo com mais carinho, mais zelo, né? E aí você vai, coloca isso no mundo e retrai, né? Ela falou que sim, medo da aceitação. Pois é, um monte de mulheres incríveis tem isso. Faz um trabalho maravilhoso, se dedica, estuda, nossa, faz tanta coisa e na hora de colocar no mundo vem aquele freio, né? Aquele frio na barriga, aquela coisa que trava a gente. Eu sempre estudo muito esse tema de criatividade, porque eu acredito que a criatividade, ele é um grande motor propulsor de levar a gente a qualquer lugar. Aí eu estava outro dia estudando, e aí eu vi a história de um médico que ele
ele criou a máquina, né, de fazer tomografia e tal, e ele conseguiu criar uma máquina para um hospital pediátrico. Só que 80% das crianças tinham que ser dopadas para conseguirem fazer os exames, né? Porque imagina entrar na ressonância, né, com aquele tubo, ficar um tempão, assim, é um pouco claustrofóbico, e as crianças precisavam ser sedadas para conseguirem fazer. E ele ficou arrasado de pensar que crianças poderiam estar saudáveis, poderiam não estar, mas tinham que ser sedadas, tomar anestesia geral ou sedação para conseguirem entrar, além de ser, claro, um gasto enorme para o hospital, porque toda vez tinha que chamar anestesista, a máquina ficava mais tempo à disposição, então era um problema grande, mas para ele, principalmente a questão da sedação das crianças era o que pegava. E aí ele na época ele estudava na Universidade de Stanford, e aí ele pensou, como que eu consigo melhorar isso? E foi através da criatividade que ele conseguiu, quando ele pegou toda a sala, assim, e envelopou como se fosse um navio pirata. E aí chegavam os enfermeiros, né, contavam uma história como se fosse nesses museus infantis, né? Que chega e eles contavam a história. Sejam bem-vindos ao navio pirata. Aqui vocês vão poder entrar. Olha, você vai ter que entrar aqui nessa máquina. Eu vou fechar aqui e você tem que ficar paradinho para o pirata não te encontrar, tá bom? Tá bom. Aí as crianças faziam tal, conseguiam fazer o exame e a taxa de sedação das crianças caiu de 80% para 10%. Além de, claro, conseguir muito mais, né? é, Usar a sala, mais pessoas poderem fazer os exames, é uma máquina super cara. E através da criatividade, ele conseguiu solucionar um monte de problema que estava acontecendo ali no hospital, na saúde das crianças e tal. E ele contava essa história sempre muito emocionado, quando ele ia dizer o quanto a criatividade fez ele conseguir solucionar um problema real, porque ele era muito feliz e muito orgulhoso da máquina que ele tinha criado, mas o dia que ele soube que 80% das crianças precisavam ser sedadas para entrarem ali, ele ficou arrasado. E aí ele falou que o dia mais especial da vida dele foi o dia que a criança saiu correndo da máquina, encontrou a mãe e ele falou: Mãe, a gente pode voltar aqui amanhã? Então é muito incrível, assim, como a partir de um problema grave, e a gente tem problemas muito graves na nossa vida, né? Coisas que acontecem o tempo todo e que tiram o nosso rumo e tal, como a criatividade pode ser esse lugar de encontrar soluções muito especiais e que vão fazer a nossa vida ganhar, assim, outros ares, outras potências. Só que a gente não consegue fazer e não consegue ter criatividade se a nossa energia estiver drenada dentro de um contexto de ficar olhando redes sociais, ficar olhando o que as outras pessoas estão fazendo. Tem o campo também, que eu acho que isso existe muito, assim, num a um as pessoas acabam falando mais do que generalizado, assim. Mas as redes sociais, elas suscitam muita inveja, suscitam muitas coisas negativas, assim, dentro da gente. Às vezes medo, às vezes acelera também essa questão de sentir vergonha, porque a gente vê o que as outras pessoas estão fazendo e isso parece bom demais perto do que a gente pode fazer. E a nossa autocrítica, ela é muito grande, ela é muito grande. A gente fala, né, as nossas conversas internas, assim, a gente é capaz de falar coisas para nós mesmas que a gente não diria para nenhuma outra pessoa no mundo. Então, essa coisinha, essa voz da cabeça, aliás, vou fazer um parênteses aqui, tem um filme super bonitinho da Disney que chama Luca, que é uma aventura em alto mar, sei lá, alguma coisa assim. E aí eles falam silêncio, Bruno, que é a voz da cabeça, né? Naquele momento que eles estão para fazer alguma coisa muito legal, muito criativa e tal. E aquela voz que te diz, você não é capaz, você não vai conseguir, você não consegue, é o que eles chamam de silêncio Bruno, né? Então, essa é sempre uma analogia que eu faço. Eu converso muito com a Nina aqui sobre isso, porque ela é uma mulher, pequena ainda, né? Mas já é uma mulher, e eu sei o quanto nós mulheres temos a nossa criatividade tolhida no mundo, porque vai entrando demanda de serviço, de coisas que a gente precisa servir à família, vai servir ao trabalho, quantidade de horas que a gente precisa trabalhar, geralmente é muito maior do que a quantidade dos homens, porque enfim, né? Vivemos dentro de uma máquina que já é uma máquina que está a passos mais largos trabalhando dentro desse contexto machista, e aí a gente acaba ficando com um monte de coisa para fazer, um monte de tarefa para conseguir realizar, e nesse campo de fazer,
a gente não encontra tempo para fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha e muito menos para conseguir fomentar a criatividade, né? Então, eu aproveito muito aqui em casa, por exemplo, alguns momentos de cuidado com a Nina, que ela tá, sei lá, pintando, desenhando e tal, para eu exercer a minha atividade, a minha criatividade a hora que eu tô cuidando dela. Então, ao invés de ficar na televisão ou fazendo coisa assim, eu adoro pintar, desenhar com ela, fazer massinha, eh, enfim, coisas desse campo, assim, das artes, né, das manualidades, porque o meu trabalho hoje, ele não tem muito disso, né? E eu gosto e vejo muito valor nesse tempo, assim, do ócio criativo, sabe? Que a gente escuta muito falar, mas quase não vê, parece caviar, né? Aquele coisa que o Zeca Pagodinho fala. Você sabe o que é caviar? Eu até já ouvi falar, né? Mas nunca comi, não. E a criatividade acaba que é isso também na nossa vida. A gente escuta falar, reconhece a importância, mas de fato não encontra oportunidade de fazer. E o que eu vou dizer é, ninguém vai te dar essa oportunidade, né? De você ir lá e vamos ter um momento criativo. Quer dizer, eu até dou aqui no Rotina Real, a gente vai ter momentos de trabalhar a criatividade. Mas no dia a dia, se você não vai com esse intuito de gerar um momento criativo, muito provavelmente esse momento ele não vai vir do nada, né? Esse momento ele deve ser intencional mesmo, ele deve acontecer na rotina diária de vocês e ser colocado intencionalmente dentro dessa rotina. Tá fazendo sentido? Quero saber de vocês aí se estamos indo bem nesse papo. Ou tô sendo muito, tô sonhando acordada aqui. Total, né? É, que bom que tá fazendo sentido. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente pode fazer na nossa rotina para conseguir melhorar um pouco mais esses aspectos criativos, tá bom? Tem uma pesquisa recente da Universidade de Stanford, depois eu vou mandar para vocês, que fala que caminhadas na natureza, caminhadas ao ar livre, ajudam muito a oxigenar. À medida que a gente vai oxigenando o nosso cérebro, naturalmente as ideias vão entrando no seu lugar, vai existindo um fluxo maior de criatividade. A natureza em si tem muito estímulo, e a gente já falou sobre isso em todos os encontros, o quanto é possível importar energia vital da natureza para o nosso próprio corpo, para a nossa própria existência. Então, se eu puder dizer uma coisa para vocês assim, estejam o máximo que puderem na natureza e não esperem esse momento chegar. Intencionalmente encontrem-se com a natureza, sabe? Pode ser numa pracinha, pode ser num parque, não precisa ter seu momento de uma viagem ou alguma coisa assim. Ou até no dia a dia mesmo, na cidade, sair para caminhar mais. A Jaque falou nessa semana que deu uma questão com o carro dela e ela tá tendo que fazer coisas a pé mais, né, Jaque? E o quanto isso tem oxigenado, assim, a cabeça tá passando menos tempo nas redes sociais e agindo, né, fazendo mais coisas na vida real. E o quanto isso também acaba que não oxigena, não traz mais vivacidade, né, para a vida, para o dia a dia. Quer falar, Jaque? Quero sim. Eu falei realmente, né? Às vezes a gente tá. Eu trabalho de casa, né? Então é rede social, e aí é atendimento ao cliente, é entrega, enfim. Então, às vezes a gente tá muito fechada, né? Às vezes eu tô muito fechada aqui no meu mundo, né? De muitas coisas. E aí tem as coisas da casa, filhos. Então a gente acaba ficando fechada muito nesse ambiente. E confesso que eu até estava precisando, de fato, sair para expandir um pouco mais, né? E ter que sair e me deslocar para levar coisas no correio, para pegar, comprar produtos em outros locais, pegar um ônibus, pegar um metrô, ir para outros lugares da cidade. Confesso que está sendo um exercício muito interessante, porque faz tempo que eu não fazia isso. Então, acho que eu estou vendo as coisas pela primeira vez, né? Então, está sendo cansa, mas tá sendo divertido até. Tô me divertindo no processo. Que bom, é isso mesmo, porque muitas vezes a gente vai ficar só fazendo as coisas. E se a gente ficar dentro de casa o dia inteiro a gente vai ter coisa para fazer, ou arrumar, ou trabalhar, ou atender alguém que está em casa. Então, esse fato de sair também um pouco sozinho, eu atendi semana passada uma mulher que ela falou: eu saio para correr.
como se eu estivesse querendo correr dos meus problemas. E quando eu volto, eu sou uma mãe melhor para as minhas filhas. Eu tô mais receptiva para conseguir brincar com elas. Só de conseguir oxigenar isso. E durante a corrida, muitas vezes eu tenho ideias, eu tenho insights para coisas do trabalho, ou para questões que estão acontecendo na minha vida e eu não vejo solução. Então, realmente, o movimento, ele traz essa energia de renovação, né? E aí, se a gente junta a primavera com o movimento ao ar livre, com certeza a gente consegue estimular mais a criatividade e trazer esse campo criativo para a nossa vida, para a nossa rotina. Uma outra coisa que eu quero falar também, que é muito especial e que eu não sei se isso tem sido considerado na rotina de vocês, é a questão da nossa intuição. Então, muitas vezes a gente tem insights assim durante o dia, ou pensa assim, nossa, eu adoraria fazer, sei lá. Vou falar uma coisa aqui que aconteceu esses dias. Uma mulher me falou: Ah, eu tô pensando em fazer um podcast. Aí ela foi e já começou a estudar, foi pensar um monte de coisa, foi estudar até roteiro, estudar modelos e tal, antes de fazer. Eu acho isso maravilhoso, gente. Eu acho que isso é muito da energia feminina também. A gente quer estar muito boa para ir colocar o projeto no mundo. Mas muitas vezes a gente só precisa começar a fazer, porque durante o processo mesmo vai masterizando a gente. Eu acho que tem duas coisas. A gente precisa começar a fazer e não parar de fazer. Porque à medida que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. Se a gente ficar só estudando, 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 tem até um negócio que chamam a síndrome da boa aluna, que a gente estuda 1 milhão de coisas até um dia se sentir pronta para falar. O que é completamente diferente dentro do universo masculino, porque os homens sabem um tantinho assim e já saem dizendo que são especialistas de PhD, e não é à toa que muito mais homens, apesar de não terem essa energia feminina criativa, são encontrados como grandes conhecedores, grandes cientistas, grandes artistas, poetas, pintores, músicos. Vocês conseguem ver que existe um campo de criatividade muito mais populado por homens, porque nós mulheres estamos muito mais fazendo outros tipos de atividade que às vezes não são nem expostas, né? São atividades muito contidas, assim, dentro dos ambientes domésticos e tudo mais. E, gente, assim, a questão da casa, do lar, ela é super importante. Ela entra no rotina real também, mas ela entra como eu olhando assim, na prática, como eu consigo otimizar o seu trabalho dentro de casa para sobrar tempo para você fazer o que você tem que fazer, que você quer fazer. Porque esse trabalho de casa, ele é exaustivo, ele não acaba nunca e a gente está sempre correndo atrás do rabo. Ele demanda demais, uma energia absurda, porque a gente tem que pré-preparar, pensar. É uma carga mental assim que não tem nem como mensurar e dá pouca visibilidade e muitas vezes dá pouco prazer também. Porque, pô, você acabou de fazer um negócio, daqui a pouco já tem que fazer de novo. No dia seguinte já vai ter que fazer de novo. Então, eu, como sou uma mulher que aqui em casa eu cuido de casa também, eu tenho uma pessoa que me ajuda quinzenalmente, né? Mas assim, imagina, eu tenho uma casa com criança e eu tenho ajuda a cada 15 dias. Estou tentando negociar com ela para vir uma vez por semana para mim. Mas ainda assim, ó, desde quando eu mudei para cá, tem 2 anos, há 2 anos eu tenho uma pessoa que me ajuda a cada 15 dias. E tem pessoas que moram em outros lugares do mundo que nem existe a possibilidade de contratar alguém para ajudar. É tipo a pessoa pela pessoa mesmo, e é isso que tem. E eu fico pensando como que a gente consegue otimizar essas tarefas domésticas, essas tarefas de casa, para conseguir liberar nosso tempo, para conseguir fazer aquilo que a gente sente vontade, sente prazer, se sente realizadas, né? Então, no Rotina Real, eu vou olhar o pilar do lar, mas ele entra como uma organização quase que automática para a gente conseguir ganhar tempo de realizar aquilo que a gente quer mesmo na vida, assim, com mais propósito. Mas não dá para ignorar, porque enfim, é um campo importante que deve ser considerado, né? Bom, então eu queria falar sobre, já que falou aqui, ó, esses momentos de dar uma pausa, né? Que faz a gente resetar o bilhão de coisas que a gente tem para fazer e conseguir, de fato, organizar aquilo que a gente quer fazer, né? Então eu quero muito considerar essa questão da intuição para pensar assim, se veio um insight para você, tipo, sei lá, gostaria de fazer um podcast, vou pegar esse exemplo de novo. Com o mínimo que você tem, o que que é que você consegue ter? Um celular, um fone, um gravador de celular? Pronto, faz o piloto. Escreve um roteiro. Só vai, só faz. E aí você sente, como você se sentiu ao colocar esse projeto no mundo?
Como você se sentiu ao escutar a primeira versão desse projeto? E aí, ao invés de deletar esse, você vai colocar esse no mundo. Aí você pega e vê o que você aprendeu desse e vai para a segunda edição, segundo episódio, um pouco melhor. Beleza, coloca lá. Com certeza, a primeira versão do que você vai fazer vai ser a pior de todas. E assim eu espero que seja. Porque é natural no processo de fazer, no processo da ação, da execução, depois da criatividade, é você ir melhorando. Cada vez que você faz, você fica melhor. Cada vez que você fala sobre um tema, você melhora. Cada vez que você faz um bolo, mais maravilhoso ele fica. Cada vez que você lança uma linha de produtos, né, Jaque? Melhor vai ficando. E assim é sobre todas as coisas da vida. Então, como eu estava dizendo, tem duas coisas que a gente precisa fazer. A primeira é começar e a segunda é não parar, tá bom? Então, eu queria muito que vocês se comprometessem a essas duas coisas, porque o que vai levar alguém a chegar ao objetivo não é que a pessoa de repente ficou muito boa, estudou muito tempo, e muito provavelmente na nossa vida no dia a dia, a gente não vai ter mais tempo de parar, sentar, estudar e desenhar um projeto e colocar ele no mundo. Muito provavelmente as coisas não vão acontecer mais nessa linearidade, porque depois dessa, né, dos 25 anos mais ou menos, a gente já tem outros compromissos que são só estudar, né? Estudar e melhorar e fazer um projeto. Tem gente que ainda está trabalhando CLT e consegue fazer o CLT aqui e pegar, sei lá, meia hora, uma hora do dia. Eu acho que meia hora é um ótimo começo, assim. Pegar meia hora do dia e começar a sentar a bunda na cadeira e escrever o seu projeto. O que que eu quero? Tá bom, eu quero isso, isso, isso. O que que eu tenho, o que que eu posso fazer agora? O que que eu posso fazer hoje para chegar mais perto desse sonho, desse projeto que eu desejo realizar? Ah, é falar com alguém? Isso é outra coisa que é meu próximo ponto. Quando a gente começa a falar sobre o nosso projeto com as pessoas, ele começa a ganhar corpo, ele começa a ganhar vida, ele começa a existir de fato. Então você pode contar para uma amiga, pode contar para um, sei lá, para sua terapeuta, pode contar para o seu marido, você pode ir contando para as pessoas e ver o que elas acham. Vou dar um spoiler. Geralmente, as pessoas mais próximas de você não vão ser aquelas que vão te apoiar. Então, pode ser que você conte alguma coisa sobre o seu projeto para alguém, sei lá, marido, mãe, irmã, sei lá, pai. E a pessoa vai falar: Meu, por que que você vai fazer isso? Nossa, não tem nada a ver, o mercado está saturado, sei lá, qualquer coisa assim. Não deixa essa fala te paralisar. Só usa essa pessoa, usa, tá? Essa pessoa como um compromisso social. Tipo, eu já falei sobre esse projeto agora, porque existem escalas de existência das coisas. Então, a primeira coisa, elas existem no nosso pensamento. Depois, elas existem na palavra. Depois que elas existem na palavra, elas podem existir na escrita, no planejamento concreto. E depois elas existem na ação. Quando de repente você vê, a coisa já existe, ela começa a ganhar corpo, começa a ganhar logo, começa a ganhar um produto, começa a ser um fator de ideia. E isso, cara, isso é uma coisa muito maravilhosa. O prazer que dá a gente criar alguma coisa e colocar no mundo, por si só, já é uma experiência maravilhosa. Claro que vai dar frio na barriga, já falamos, vai dar medo da não aceitação, mas é tão especial a gente saber que eu tinha alguma coisa dentro de mim e essa coisa agora existe. Essa aula, por exemplo, eu pensei nela, eu planejei ela, eu escrevi ela e ela tá acontecendo. E ela vai subir, vai estar lá no YouTube e daqui não sei quantos anos as pessoas vão poder ver essa aula. Olha que interessante. E eu espero que daqui 10 anos, quando alguém vê essa aula, vai olhar, nossa, olha que condição que ela fazia a aula, coitadinha, com aquele fone branco ali naquele computador. E olha, gente, esse aqui é o meu melhor computador que eu tinha na minha casa, hein, que vocês não viram o meu. Então, é uma coisa assim que a ideia, daqui 10 anos, quando eu for a maior especialista em rotina desse Brasil, vocês estão aqui de testemunha, as pessoas vão olhar e falar: Olha aí, ó, ela disse isso. Mas sabe por que que eu vou ser? Porque eu não vou parar até isso acontecer. É uma decisão minha, entendeu? E é sobre isso que eu quero que vocês tenham essa certeza, essa força dentro de vocês. O que que você quer hoje da sua vida? O que é que você quer realizar? Que sonho é esse que mora no seu coração? Por que é que ele não existe ainda, criatura? Viu? Vocês, quem está assistindo essa aula gravada, depois me manda, fala, gente, olha, o meu sonho é esse, eu estou me comprometendo a ele. E me conta o que você vai fazer. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa a dúvida do outro, que também não está fazendo todas as coisas que ele gostaria de fazer, te paralisar. Se junta às pessoas que estão fazendo, às pessoas que estão criando, às pessoas que estão produzindo coisas incríveis, que podem não ser a melhor versão de todas as coisas do mundo, mas são maravilhosas simplesmente porque existem. Porque o que que adianta você ter uma ideia incrível e ela não existir?
De que vale? Ativei meu modo pistolinha. Já que falou, Mactube, será? Serei. Vocês vão estar aqui, a gente vai estar. E aí vocês vão estar onde vocês querem estar. O que não dá é, se eu ficar 10 anos da minha vida olhando a fulaninha no Instagram, eu não vou ser a melhor. Se você ficar 10 anos da sua vida olhando o que a outra pessoa está fazendo, você não vai ser a melhor. Mas se você trabalhar 10 anos no que você quiser, todos os dias dormindo e acordando e comprometida a melhorar e fazendo essa troca de colocar suas coisas no mundo, receber o feedback positivo ou negativo, melhorar e masterizar esse produto ou esse serviço, ou sei lá o que você vai fazer, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Isso pode ser sobre o seu casamento, pode ser sobre a criação do filho, pode ser sobre a criação do negócio, pode ser sobre a atividade física que você quer fazer e não está conseguindo. O importante é criar movimento, criar ação sobre aquilo que você deseja. Não dá para a gente perder a nossa vida assistindo a vida da outra pessoa acontecendo. Não tem condição disso acontecer. Porque todas nós aqui somos mulheres criadas à imagem e à imagem e semelhança do grande Criador que é Deus. Cara, se tá lá, Gênesis, sei lá qual que é a parte, diz. E aí foi criado o homem à imagem e semelhança de Deus. Cara, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente pode criar qualquer coisa. O princípio de Deus é a criação. Se Deus não tivesse criado, não tava nada aqui acontecendo. Se você não acredita em Deus, tudo bem também. Mas a verdade é, se você não cria a sua, né, se você não cozinha, você não tem a sua comida. Tá bom, você pode pedir o iFood. Mas se você não cria algum tipo de movimento, simplesmente as coisas não existem. Aqui, ó, lindo, poderoso e verdadeiro. É verdade. A gente tem esse poder, essa segurança de criar, de fazer as coisas existirem do absoluto nada, elas passam a existir. Imagina só se eu tivesse me acomodado no meu medo, na minha vergonha e na minha preguiça, que às vezes acontece isso também, né? E não tivesse aqui dando essa aula. Essas palavras nunca iam ecoar, nunca iam chegar aos seus ouvidos, nunca iam existir pela minha boca, pela minha própria expressão do corpo. Então, ainda que existam pessoas falando sobre criatividade, ninguém vai falar sobre criatividade como eu estou falando agora. Talvez nem eu mesma. Daqui a um mês fale de criatividade da mesma maneira. Então, a gente saber também que tem o tempo das coisas existirem no mundo. Kairos, né? Quem sabe esse conceito é muito maravilhoso. É um conceito que a gente usa muito na natureza para falar sobre o tempo propício das coisas. É a manga em dezembro. Já falei esse exemplo, que ela tá suculenta, madura, docinha, perfeita. A manga de janeiro já tá passada. A manga de novembro não tá madura. A manga de dezembro é aquela perfeita, que está vivendo o Kairos, sabe? Então, às vezes, a nossa intuição, ela aponta para um lugar que a gente deve ir e a gente desconsidera porque está ocupada. Ah, porque... Ah, vou nada. Vou nada, não tem esse meme? Vou agora deixar ele aqui eternizado. Para, a gente precisa colocar as coisas no mundo. Aquilo que existe no nosso coração. Nosso coração é a sede de Atma, segundo a Ayurveda. E o nosso coração, quando a gente vem para o mundo, todo mundo vem, né, com os seus dons e os seus talentos. Quem sabe também conhece a parábola bíblica, é muito maravilhosa, mas a verdade é, a gente precisa colocar os nossos dons e talentos do mundo, porque senão a gente não está dividindo aquilo que nos foi dado totalmente gratuito, totalmente de graça. E a gente não está proporcionando que outras pessoas usufruam disso. E cada pessoa tem um dom e um talento, que é isso que faz a vida ser bonita, é isso que faz a máquina girar. O meu bolo é horrível, graças a Deus existe a Leia. Graças a tudo, né, Leia? Fazer um bolo lindo para minha filha. Imagina se ela dependesse se a minha filha dependesse de mim para ter um bolo bonito. Coitada. Então não ia ter. Então cada pessoa que vem ao mundo e coloca o seu talento para fora é uma expressão maravilhosa, uma expressão divina. E eu quero trazer para vocês aqui um último ponto que eu acho lindíssimo, que é uma história que eu vou até mandar depois para vocês. Eu vi esse TEDx, que é da Julia Cameron. Julia Cameron? Não. Ela é esse daqui que eu vou falar especificamente é Elizabeth Gilbert, que ela fez aquele Comer, Rezar e Amar. Ela escreveu aquele livro maravilhoso que foi um best-seller, virou livro, virou filme, depois virou continuação e tal. E depois ela escreveu um livro que chama A Grande Magia. E esse livro, gente, quem não leu, é um livro super legal, que fala muito sobre a questão da criatividade mesmo, né? O quanto a gente
pode pulsar essa criatividade faz parte da nossa natureza. E ela fala nesse TEDx aqui, que é o seguinte: quando as pessoas, lá na antiguidade, né, faziam as coisas, elas sempre atribuíam o fazer ao seu genius, né, ao gênio que acontecia, né? Então, é como se elas fossem pessoas que estavam vivendo as vidas delas, tipo, trabalhando, escrevendo, tal, tal, tal. E aí, do nada, vinha um gênio e soprava coisas, sussurrava e tal. E aí que existiam as grandes obras-primas da história do mundo. Quando teve o renascentismo e tal, as coisas mudaram de figura e a genialidade ficou, né, ficou a cargo das próprias pessoas que passaram a ser, então, o antropoceno, que é a gente como centro do universo todo, né, o ser humano como essa grande maravilha da existência. E aí, quando esse lugar de genialidade veio para a gente, ficou muito pesado o fardo de conseguir criar coisas novas, de conseguir colocar nossa criatividade no mundo. Porque quando alguém rejeita a ideia, logo a gente está se sentindo rejeitado. Nossa, acho que vai chover. Fez um barulhão. Logo a gente vai se sentindo rejeitado. Então, nesse aspecto, eu quero muito trazer para vocês essa possibilidade de separa um pouco o que é seu, separa um pouco o que é do gênio, sabe? Deixa ao cargo do outro, da outra pessoa, daquele outro espírito, daquela outra natureza. O que for seu é seu e tá tudo bem. Se não, aquela ideia não for boa, é do gênio, não é minha não. E isso pode ser uma experiência ótima de segregar o que é você, o que é a sua ideia e o que é do outro. Então, é muito maravilhoso que a gente tenha essa ideia. Depois eu vou mandar para vocês o link para vocês assistirem. Vou mandar lá no grupo também, porque eu acho que vale muito a pena a gente ter essa separação. Porque isso vai deixar a gente mais corajosa para colocar as nossas coisas no mundo sem se confundir, sem se misturar com aquilo que foi criado. Criador e criatura, coisas diferentes, apartadas, tá bom? A Leia falou que é muito verdadeiro motivador escutar isso. Que bom, querida. Eu espero de fato que essa fala de hoje, ela não fique só nesse campo das ideias, da inovação, da criatividade, mas que de fato leve vocês a criarem coisas novas, a criarem coisas diferentes, a criar aquilo que o seu coração está pedindo. Porque essa sede de Atma, essa sede, esse lugar do nosso coração, é onde reside os nossos talentos. E a Atma, o nosso coração, vai falar com a gente muito baixinho, muito baixinho. Vai falar com a gente assim, quase que no sussurro, entendeu? Não dá para escutar, não grita. Então, se a gente não escuta esse sussurrinho que é a Atma falando com a gente está perdendo a oportunidade de colocar coisas incríveis e os nossos talentos no mundo, tá bom? Queria escutar de vocês, querem participar, falar alguma coisa? Os livros e os filmes dela são realmente incríveis. E eu falei também da Julia Cameron, é um outro livro muito, muito bom também, que chama O Caminho do Artista, que ela fala o quanto a gente fomentar a criatividade no dia a dia ajuda que as nossas ideias se expandam e se ampliem demais. Então, esses dois livros, que são escritos por mulheres, eu gosto muito de escutar mulheres falando sobre criatividade, porque, enfim, escutar homens falando sobre criatividade é chover no molhado. Porque mulheres têm desafios parecidos, né, com os nossos, assim. Então, esses dois livros são incríveis. Eu vou mandar a palestra também da, da Elizabeth Gilbert para vocês verem. Depois vocês me contam o que vocês acharam. E por último, eu vou trazer uma frase aqui, que eu não consegui atribuir de fato quem é o pensador dessa frase, mas diz o seguinte: o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Nele encontramos invenções que nunca foram conhecidas, ideias e sonhos que nunca foram realizados, esperanças que nunca foram alcançadas. O sucesso são pequenas coisas bem feitas, dia após dia, disciplina após disciplina, sacrifício após sacrifício. Você nunca vai vencer se não usar a sua dor para evoluir, o seu desconforto para te levar ao seu destino. Queira se desafiar. O que você fez a semana passada já não conta mais. Mas a maneira como você vai usar o seu tempo é o que determina qual será o seu sucesso. Não deixe seus sonhos e oportunidades para trás, porque a vida é curta demais. Cumpra todas as metas que você puder. Desafie-se sempre com todas as forças que você precisar. E a vitória, ela está muito mais perto do que você imagina. Basta começar
e não parar, tá bom? Então, Ana, Oi, amor. eu ouvi uma vez uma frase mais ou menos assim: se você não colocar o que você tem de talento para o mundo, quantas pessoas você vai deixar que se beneficiem dos teus talentos e do que você tem a oferecer para o mundo? Isso para mim mudou muita coisa, me faz acreditar mais em mim. Exatamente. Porque a combinação de coisas é só você que tem. Você tem um repertório, uma história de vida só seu, que faz você traduzir o mundo com uma lente só sua. Ninguém vai conseguir enxergar da mesma maneira que você enxerga. Ninguém vai fazer o que você faz do seu jeito. Então, só o fato de você é o grande superpoder dessa história. É aí que reside a mágica, sabe? É você fazer do seu jeitinho aquilo que você deseja. O mais importante é que façamos, que não fiquemos paradas assistindo a vida das pessoas acontecendo, enquanto a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo está cheio de coisa bonita para colocar no mundo. Às vezes não tão bonita de primeiro, mas que com certeza vai melhorar e vai se masterizar e vai trazer resultados incríveis. Viu? Eu quero dizer que vocês que estão aqui comigo são mulheres que me inspiram muito, que eu me sinto muito motivada cada vez que eu vejo uma mulher fazendo uma coisa e colocando uma coisa bonita no mundo. E dizer para quem está assistindo a gravação também, me mandem as percepções de vocês sobre esse encontro. E eu queria saber também um sonho, alguma coisa, um projeto que vocês querem colocar no mundo. E de repente a gente pensar como que podemos juntas, assim, né, nesse senso comunitário, assim, estimular umas às outras e comprar de mulheres e incentivar mulheres. Se você tem uma amiga, uma irmã, uma prima, uma vizinha que faz alguma coisa, estimula ela a não parar. Olha para ela com carinho, seja genuína, encontre uma qualidade daquilo que está sendo feito, elogie uma mulher. Quantas vezes você puder no dia, elogie uma mulher. Porque só a gente sabe o quanto a gente precisa trabalhar os nossos sabotadores internos para conseguir fazer alguma coisa na vida. E ser reconhecido é tão bom. É tão bom. Viu? Então, criem, reconheçam outras mulheres e o nosso movimento vai ser incrível. Ninguém vai parar a gente, não, viu? Muito obrigada pela presença de todas vocês. Muito boa noite e a gente se vê na próxima. Próximo encontro, inclusive, sábado, das 9 às 10 da manhã, a gente vai falar sobre detox de primavera. Olha que coisa doida, hein? Hora da gente limpar o corpo, a mente e a casa. É assim, ó, para jogar tudo fora, as malavéias tudo fora e a gente conseguir deixar a vida um pouco mais leve. A primavera começa no domingo, dia 22 de setembro, e até lá a gente vai conseguir organizar tudinho para receber essa estação e depois sermos beneficiadas do que ela vai trazer de volta para gente. Essa energia da primavera é maravilhosa e ela vai contribuir muito, muito, muito para quem a gente quer ser ainda em 2024. 2025 ainda está meio longe, dá para a gente fazer muita coisa maravilhosa ainda esse ano, viu? Obrigada, viu? Lindas. Obrigada pelas palavras, pelo incentivo, motivação. Amor muito estar aqui. Obrigada, obrigada. Eu amei estar aqui com vocês, viu? Beijos, amores. Boa noite.